Olá, meu nome é Renata Soares, eu sou estudante do 5º período de enfermagem no turno da tarde e hoje eu vou falar para vocês sobre morte celular. O que é a morte celular? A morte celular é um mecanismo natural que ocorre tanto para a remoção de células desnecessárias ou prejudicadas, quanto em resposta a um grave dano ou lesões irreversíveis. A morte celular pode ser fisiológica ou patológica. Fisiológica ocorre em processos como remodelação de órgãos e patológicas ocorre sobre estímulo de agentes internos ou externos. Essa lesão ela pode ser reversível até certo ponto que chamamos de não retorno. Após esse ponto, é onde a célula ela entra em lesão irreversível e ela morre. A gente não sabe até um ponto exato que passa a ser irreversível, né? Mas estima-se que a morte celular ela ocorra quando a célula ela é incapaz de reverter os danos mitocondriais, a ausência da fosforilação oxidativa e geração de ATP, né, que é a energia, alterações profundas na função da membrana, e isso acaba levando a essa morte celular. Os eventos da morte celular podem ser desencadeados por lesões graves, traumas físicos com alta pressão, temperaturas ou outros fatores de ordem química, física e mecânica. Bom, existem dois tipos de morte celular, a necrose e a apoptose. A necrose está ligada invariavelmente a causas patológicas. Já a apoptose ela pode acontecer em processos patológicos, mas é observada principalmente em casos fisiológicos. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a necrose. A necrose é a morte celular seguida de autólise em um organismo vivo. O que seria essa autólise? A autólise é a digestão de um tecido morto por suas próprias enzimas, ou seja, as próprias enzimas fazem a digestão do tecido. Ela vale tanto para um tecido necrótico num organismo vivo, quanto para um tecido em decomposição no organismo de uma pessoa que já morreu. No organismo após a morte. Nesse processo, os lisossomos eles perdem a capacidade de conter as enzimas, né, que estão contidas no interior dele, e aí eles saem para o citosol e iniciam a autólise. A necrose ela pode acontecer devido à ação de agentes químicos, que são os produtos tóxicos, as drogas, físicos, que são a ação mecânica, da temperatura, da radiação, biológicos, que são as infecções virais, bacterianas, parasitárias, reações imunológicas, defeitos genéticos. Bom, então ela tem ação de diversos agentes. Ela é caracterizada morfologicamente pelo aumento da célula que a gente chama de tumefação. A célula necrótica ela possui alterações morfológicas que a diferenciam das demais células normais do organismo. Que alterações são essas? Eosinofilia aumentada, que é a perda do RNA citoplasmático e proteínas desnaturadas, aumento do volume celular, alterações no núcleo, que é a picnose, cariólise e cariorrex. O que seria a picnose? Bom, a picnose é a intensa contração e condensação da cromatina, o núcleo ele fica escuro. Temos a cariólise também, que ocorre a digestão da cromatina, o núcleo ele quase desaparece ou desaparece por completo. E temos o cariorrex, que ocorre a fragmentação e dispersão do núcleo, ou seja, ele fica fragmentado e disperso no citoplasma. Bom, continuando, dentre os principais tipos de necrose, nós temos a necrose por coagulação ou isquêmica, que ocorre devido a uma hipóxia ou isquemia em qualquer tecido. O que seria isso? O sangue ele não chega como deveria no tecido, então o oxigênio consequentemente também não,
e acaba ocorrendo essa hipóxia. Exceto no cérebro, né? Que ocorre a necrose de liquefação, que é um processo diferente que eu também já vou explicar. Mas um exemplo dessa necrose de coagulação seria os infartos isquêmicos, que a gente pode observar, né? Essa desnaturação das proteínas no tecido. Aí a gente tem também a necrose de liquefação, que a região, no caso do cérebro, adquire uma consistência mole, semifluida ou liquefeita, né, pela ação de enzimas lisossômicas. Então essa área ela fica mole e o exemplo é o infarto cerebral. Temos também a necrose caseosa, que é uma necrose no tecido adiposo, é mais comum na pele, na mama, no peritônio, na peritonite. E temos também a gangrena. A gangrena é um tipo especial de necrose isquêmica, em que o tecido necrótico ele sofre modificação e por agentes externos, né, como as bactérias. E a gente tem alguns tipos de gangrena, que é a gangrena seca, úmida, e temos também a gangrena gasosa. Aqui nós temos a gangrena seca, onde a gente vê que a área necrótica, nessa área necrótica ela perde água, ela fica seca, retraída e tem esse aspecto aqui mumificado. Temos também a gangrena úmida, que esse tecido necrótico ele está contaminado, né, com bactérias, e eles produzem enzimas que digerem esse tecido. Tá vendo esse tecido necrótico aqui? As enzimas elas digerem esse tecido. E a gente tem também a gasosa, que as bactérias contaminantes elas pertencem ao grupo Clostridium. Aí pode haver a produção de gases. Então, esse processo que a gente acabou de falar foram a necrose, onde ocorre, né, o processo inflamatório, que é uma resposta do organismo a ataque de alguns micro-organismos. E agora a gente vai falar um pouco sobre a apoptose. Bom, vou falar agora sobre a apoptose. A apoptose, que é a morte celular programada, ela é um processo de morte celular em que não ocorre autólise. E, consequentemente, não há formação de processo inflamatório, né? Diferente da necrose. Na apoptose ocorre ativação de enzimas que degradam o DNA e as proteínas citoplasmáticas, a membrana plasmática permanece intacta, porém com alterações suficientes para que a célula seja reconhecida como alvo fagocitário. Ou seja, a gente consegue reconhecer essa célula para ser fagocitada. A apoptose ela acontece tanto em eventos patológicos como fisiológicos, como eu já tinha falado. O exemplo seria a morte de células nos processos embrionários, em populações celulares, em proliferação. A gente tem também a sindactilia, que seria outro exemplo da apoptose. A sindactilia, que é a fusão entre 2 ou mais dedos, né, como mostrado aqui nessa imagem, das mãos, dos pés, que pode ocorrer tanto em partes moles, de fácil solução cirúrgica, ou pode ser uma fusão óssea, que é um lugar mais complicado, né? As ligações, elas normalmente vão até a primeira articulação do dedo, mas podem ocorrer em toda a sua extensão. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó, nos pés, ó, nas mãos. Esses são exemplos de sindactilia, que é na apoptose. Então é isso, gente. Na apoptose, as células elas encolhem e se condensam, se destacam as células vizinhas. Ela necessita de ATP, né, que é a energia. Ela forma bolhas em sua superfície. O citoesqueleto dela colapsa, o envelope nuclear se desfaz. E, bom, na apoptose não acontece processo inflamatório. Tem as modificações bioquímicas. Espero que vocês tenham gostado e é isso.